Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, ou melhor, mais uma explicação de matemática discreta. Estou como monitor, estou usando o material da minha orientadora, a professora doutora Kelly Villacorta. Agora vamos passar a ver relações a partir de agora e teremos essa e mais outras 4 aulas pela frente. Relações binárias. Dados A e B conjuntos, a definição é uma relação entre A e B é um subconjunto do produto cartesiano AB. Em símbolos, R é uma relação entre A e B, equivalente a R está contido no produto cartesiano de A e B. Para indicar que A e B, que são os elementos de A, o Azinho é elemento de A e Bzinho é elemento de B, estão contidos na relação, quer dizer, pertencem à relação, não estão contidos, mas pertencem, se escreve ARB. Representação de relações. Então, sejam A e B dois conjuntos finitos, em R contido no produto cartesiano de A e B, esse R sendo uma relação, podemos usar as seguintes representações. Mediante o diagrama de Venn, exemplo, os elementos de A apontam para os elementos de B. E todo o conjunto é a própria relação. 2, por exemplo. Ou mediante um gráfico cartesiano. O produto cartesiano sendo representado por meio desse círculo e a relação não apenas pelos pontos que estão aqui, mas sendo esses pontos agrupados nessa linha. E então você tem que indicar que R é realmente relação e tem que indicar o que é A, que é esse eixo aqui, e B, que seria esse eixo aqui. Nesse caso, se consideram como abscissas os elementos do primeiro conjunto com coordenadas do segundo. Mediante paralelas aos eixos traçadas pelos pontos de divisão, se forma uma quadrícula cujos vértices são os elementos de A vezes B. Dessa forma, destes assimilamos que pertencem à relação. Aí podemos também representar por uma matriz. Assim, a R, os elementos de A, B, C, D e as colunas 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que, na verdade, 0 ele representa aqueles que não estão lá e 1 representa aqueles que estão lá. 0 falso, 1 verdadeiro. Domínio, imagem e relação inversa. Consideremos uma relação R entre os conjuntos A e B. Se x e y pertencem à relação, e dizemos que y é a imagem de x através de R. X é um antecedente ou pré-imagem de y por R. Definição: o domínio de R é a totalidade dos elementos de A, que admitem imagem em B. Então, o domínio é x pertence a A, tal que x e y pertencem a R. Nesse exemplo, por exemplo, o domínio é ABD. A imagem de R é o conjunto de elementos de B, que admitem um antecedente em A. A imagem de R é o y que pertence a B, tal que x e y pertencem a R. Portanto, é o 2, 4 e 5, nesse exemplo. Definição. A relação inversa de R é o subconjunto de B vezes A, definido por R. Relação inversa é tal que x e y pertencem a R, sendo SR a relação normal, A vezes B, e R menos 1, B vezes A. Então, nós sabemos que temos esse exemplo aqui, em que essa é a relação. Então, R menos 1, em vez de ser A2, vai ser 2A. É como se você pegasse, invertesse e apontasse 2 para o A, se invertendo as ordens aqui. A representação melhorzinha foi que agora é B vezes A. Então, vai ser assim. O B vai ser aqui e o A aqui. Você percebe que é muito parecido com aquele gráfico, porém, obviamente vai ser diferente. A relação inversa sendo representada da mesma forma também. O B vezes A por meio desse círculo e a relação por meio desses pontos e o agrupamento desses pontos. Vamos ver um exemplo, então. Temos o exercício 1. Vamos ver o 1. Seja A o conjunto A tal que x pertence às naturais 1
menor ou igual a x menor ou igual a 5 e b igual a 3, 4, 5, definimos a relação conjunto de A vezes B da seguinte forma: x e y pertence a R, tal que x mais y é menor ou igual a 5. Então, temos que definir R, a expressão. Nesse caso, vamos primeiro ver A aqui. A tem que ser pertencentes naturais, tem que ser x, obedecer essa condição. Então, ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os únicos elementos que pertencem a A. E B, 3, 4, 5. Então, x e y. A R, você precisa definir R por extensão. E o que é definir R por extensão? Definir R por extensão é esse formato aqui. Não os elementos, mas é definir cada elemento por si mesmo entre chaves. Então, nesse caso, você vai pegar a condição entre A, x e y e ver quais são os elementos de A em conjunto com os de B que podem ir nessa condição. E formar esses elementos em pares, é claro. Então, R vai ser porque o que é R está contido em A vezes B, portanto vai ser em pares, tá? Como está indicado aqui. Por exemplo, eu acredito que eu fiz essa questão e deu 3 pares para você poder fazer, porque x ele pertence a A e y pertence a B. Nesse caso, você vai ter 3 pares. Você consegue achar esses pares? É só pegar o elemento de A com o elemento de B que possa satisfazer essa condição e formar assim um par com o elemento de R. E aí você consegue definir 3 elementos pares aqui dentro de R. Representação de A vezes B e R. É muito parecido com o que nós vimos agora há pouco. Lá atrás, o produto cartesiano. A gente pode somente rapidamente ir lá, aqui, justamente aqui. Você precisa representar naquela questão o A e B, várias formas diferentes, mas eu acredito que o melhor é o gráfico cartesiano, mas pode ser pela matriz, pelo diagrama de Venn. A vezes B você tem que fazer o círculo para representar e tem que representar os pontos. Por que é ponto e não uma reta? Porque está lá no questão que é um número natural. Se é número natural, então é ponto. Não tem como você conseguir ficar entre os dois aqui e fazer uma reta. Senão a gente estaria tratando números reais ou até mesmo racionais, mas principalmente os reais. Aqui a gente está falando de números naturais, então é ponto. E você depois circula esses pontos para poder representar a relação que está aqui. Voltando para a questão. E agora determinar o inverso de R. Esse inverso, ele é justamente o que a gente tinha falado antes. Em R, o inverso de R, a gente vai ver aqui agora qual é o grande segredo, é que você somente troca os elementos. Ou seja, você escreveu já a extensão de R por extensão, agora só precisa determinar R-1. Seja qual seja a forma que ele está explicitando, mas pode ser por extensão também, que é mais fácil nesse caso, e a questão está feita. Mais uma questão. A gente vai fazer a 3 agora. Em R se define R x e y pertencente ao reais ao quadrado, tal que x mais 2y é igual a 1. Nós temos então 2 módulos, precisamos abrir esses 2 módulos, um de cada vez. Vocês podem pegar esse, vamos dizer, esse 1 e jogar, esse x pode jogar para lá, e o 2 fica para lá, fica módulo de y igual a 1 menos módulo de x, tudo isso dividido por 2. Aí essa função você consegue abrir os módulos. Abra primeiro o de y e depois abra o de x. Você vai ficar com 4 equações parecidas, mas não necessariamente iguais. Às vezes serão iguais, outras vezes não. De tal forma que você conseguirá ver que terá uma equação para quando o y for maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou zero, e vai ter uma equação diferente para quando o y for menor que zero. E da mesma forma, quando o x for maior que zero ou igual a zero, ou quando o x for menor que zero. Dessa forma, com essas 4 equações, podemos formar o seguinte gráfico que está lá. Perceba que é uma função diferente aqui,
x maior que zero, y maior que zero. Aqui será y menor que zero, x maior que zero, e assim por diante. Formando o gráfico, você percebe qual é o domínio e a imagem da função, que é justamente o que o exercício pede. Obter o domínio e a imagem do gráfico cartesiano de R. Por que esse é o gráfico cartesiano de R e não aqueles pontos? Porque esse é um domínio dos reais. Então, é contínuo nesse quesito. Você tem que fazer os traços mesmo, as semi-retas, no caso. Mas, como eu falei, faça a equação e possa desenhar um gráfico, fica muito melhor de ver qual é o domínio da função. O domínio, então, é o x, né? Vai de 1 até menos 1, pertencentes aos reais, e o y é a imagem. Então, vai de 1 meio para até menos 1 meio. Ou melhor, se você quiser crescente, menos 1 meio para 1 meio, menos 1 meio para 1. Esse é o intervalo fechado, domínio, imagem e um gráfico cartesiano de R. Composição de relações. A partir das relações do R e S, é possível definir uma relação entre A e C, porque R é A vezes B e S é B vezes C, chamada composição em R e S, mediante esse símbolo. Todos os elementos. Então, é preciso que exista um Y que pertença a B e que X e Y pertença a R e Y e Z pertença a S. Então, nesse caso específico, a composição terá, então, um par que é X e Z, que pertence à composição. Mas somente se essas condições forem verdadeiras. Y pertencendo a B, X e Y a R, Y e Z a S. Propriedades das composições e relações. A associatividade, então, tanto faz T, composição S, composição R, T, composição S, composição R, tanto faz. S é o inverso da composição, é igual a composição das suas inversas. Relações definidas em um conjunto, seja R uma relação entre A e B, onde A é igual a B. Nessa situação, a relação está definida em A e significa com um subconjunto de A ao quadrado. Dizemos que A é uma relação sobre A, ou definida em A, desde que A esteja um conjunto de A ao quadrado. Não, a gente tem a representação gráfica, por exemplo, de x ao quadrado igual a y ao quadrado. Isso também é um dos exercícios que está na lista. É só você procurar quando tiver uma representação e você vê como a gente fez o do módulo agora há pouco. Você vai encontrar 4 funções, só que 2 delas são iguais e outras 2 também são iguais, vai ficar assim. Só que naquela lista do questão 3, eu peço para que você possa fazer e ver se você consegue fazer funções que tal que o gráfico fique daquela forma. Se você não conseguir, pode me perguntar. E aqui acabamos a aula de hoje, a bibliografia. E espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Até mais!